única oração que Deus escuta de um pecador. Nós chegamos no nosso dia 110 de plano de leitura e eu quero orar com você. Quero que você seja muito abençoado nesse dia. Vem comigo que vai ser uma bênção nesse dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã que aqui está. E eu peço, Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor possa nos instruir através desses livros que lemos, os capítulos que lemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós lemos 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e Hebreus capítulo 9. E eu quero falar para vocês o que está acontecendo aqui no meio do povo de Israel. Nós vimos no vídeo anterior quem era Samuel, quem era Eli, quem eram os filhos de Eli. E eu quero corrigir algo que eu falei no vídeo anterior. Eu falei que os filhos de Eli foram mortos ali naquele tempo, nos capítulos anteriores, mas eles não morreram ali. E é nesse capítulo 4 aqui que nós vemos como os filhos de Eli morreram. Para quem não estava no vídeo anterior, os filhos de Eli Eli era o sacerdote, era quem criou Samuel, quem ensinou Samuel sobre a lei de Deus. Ele aparentemente era um homem temente a Deus, só que os filhos de Eli, eles eram homens devassos, homens que viviam pela posição do pai. Eles queriam se aproveitar da situação, então eles extorquiam as pessoas, roubando as ofertas deles. Eles eles transavam, se envolviam sexualmente com as mulheres que estavam passando por problemas. Então eles eram um mau testemunho naquele lugar. Nós vemos no capítulo anterior que Deus fica muito bravo com Eli, porque ele não corrige os filhos. Ele não se posicionou como um sacerdote, ele não soube separar. A casa de Deus é a casa de Deus e o pecado dos meus filhos é o pecado dos meus filhos. Ele permitiu que os filhos fizessem atrocidades no altar e Deus fica zangado com ele e fala: você fracassou comigo, por isso o seu tempo vai passar. A sua família não vai mais ficar como no sacerdócio. E aconteceu isso nesses capítulos aqui. Nós vemos uma guerra, o povo de Israel, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, falaram: vamos para a guerra, vamos levar a Arca da Aliança, que era uma arca onde era guardada a tábua da aliança e um monte de utensílios lá dentro, que era um símbolo da aliança de Deus. E essa Arca da Aliança, ela era muito especial, ela trazia a memória do Deus de Israel. Então eles ficaram muito confiantes naqueles dois filhos do capeta lá, que é filhos de Eli, mas endemoniados lá. E eles foram para a guerra com a Arca da Aliança, segundo a palavra desses dois sacerdotes mirins, se dá para chamar de sacerdotes. Eles vão para a guerra e eles perdem na guerra. Eles perdem e não é qualquer derrota. Tanto Ofni e Finéias são mortos na guerra, como a Arca da Aliança é levada pelos filisteus. Os filisteus levam a Arca da Aliança. O Eli, que é o sacerdote, fica sabendo disso e a notícia foi tão drástica para ele que ele cai da cadeira, a cadeira se quebra e ele quebra o pescoço na queda e morre também. E sobra o único sacerdote em Israel agora, é Samuel. Deus havia profetizado que o tempo de Samuel ia acabar e acabou desse jeito. A Arca da Aliança foi parar na terra dos filisteus e aconteceu que enquanto a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus, doenças começaram a acontecer naquele lugar. Deus trouxe uma vingança por doenças e coisas misteriosas aconteciam. Uma coisa interessante que é engraçada, toda vez que eu leio eu fico impressionado, é que a Arca da Aliança foi colocada dentro do mesmo templo do Deus que eles tinham chamado Dagon. Dagon tinha uma estátua e a Arca da Aliança foi colocada junto com eles. Todo dia de manhã o Dagon aparecia, a estátua dele aparecia caída de rosto no chão. E eles iam lá e levantavam, no outro dia a arca estava caída no chão. Depois que levantaram a segunda vez, a arca caiu, a estátua caiu no chão, quebrou a cabeça e quebrou as pernas, só ficou o tronco inteiro e começou a vir doenças. E eles começaram a perceber que aquilo era a vingança do Deus de Israel. E eles começaram a dar um jeito de se livrar daquela arca. E eles não sabiam direito, enfim. Eles colocaram aquela arca em um carro de bois, colocaram um baúzinho com ofertas e falou: deixa esse boi solto aí. Se eles forem para a terra de Israel, é porque realmente é o Deus deles que está punindo a gente. Se eles ficarem, se esses bois se perderem pelo caminho, é porque era coisa da nossa cabeça. Foi por acaso que estavam sofrendo. Pois é, a Arca da Aliança foi certinho para a cidade no qual eles falavam que se a arca for para lá, era Deus que estava abençoando. A arca foi parar naquela cidade e eles se alegraram naquele lugar. E aqui chega um ponto interessante. Ainda que eles se alegrassem, quando a arca ficou naquela cidade, se eu não me engano, escrevi aqui, Bet-Semes. A arca, quando chegou em Bet-Semes, eles se alegraram muito. Bet-Semes é a terra de Josué. Eles conheciam a Arca da Aliança.
E só que doenças começaram a atingir aquele povo. E eles ficaram atemorizados e enviaram a arca para um lugar chamado Kiriat Jearim. Quando chegou em Kiriat Jearim, o Samuel, ele percebe aquela arca, ficou 20 anos ali em Kiriat Jearim, e Samuel, ele vai de encontro com a arca e faz uma exortação para aquele povo. O povo de Israel, eles já não estavam mais adorando somente ao Deus de Israel. Eles tinham vários deuses, tinham vários ídolos dentro das suas casas. E Samuel veio: vocês querem ser abençoados pela Arca da Aliança, pela aliança de Deus? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de caminho. A Arca da Aliança, que era um instrumento de alegria e de glória ao povo de Israel, estava trazendo medo para aquele povo, porque eles não tinham uma aliança com Deus. E muito parecido com essa alegria que eles têm, existe nos tempos de hoje. Hoje nós vemos pessoas indo para suas igrejas, vivendo uma vida devassa, uma vida totalmente em caminhos pecaminosos, mas vão para a igreja e adoram a Deus, cantam. Eles estão mais interessados em viver, em ter a experiência de uma lombra espiritual, de viver lá aquele momento espiritual, do que mudança de vida. As pessoas não querem mais se escutar em mudança de vida, em arrependimento de pecados. A palavra até é ministrada. Eu conheço pessoas que escutam a palavra de Deus, mas eles fecham o ouvido para tudo aquilo que é arrependimento, tudo aquilo que tem que mudar de vida, porque eles têm a vida que eles querem. Eles querem viver uma vida de pecado, mas querem andar e usufruir da aliança com Deus. O que eu tenho para dizer para você é que você não vai usufruir de aliança nenhuma com Deus, porque Deus não escuta a oração de pecador. Deus não escuta o louvor, a adoração de pessoas que estão vivendo uma vida longe do arrependimento, longe de Jesus, longe do caminho de Deus. Existe somente uma oração que Deus escuta do pecador, que é a oração de arrependimento. Eu e você temos que chegar diante de Deus sempre, vou falar de novo, sempre com o coração em arrependimento. Porque nós somos um povo que tendemos ao pecado, e se não for a ajuda de Deus, nós não vamos viver. Até a nossa santidade é uma santidade que vem pelo poder de Deus que opera em nós. Não é uma santidade por causa daquilo que eu tenho naturalmente. Eu naturalmente correrei para o pecado, me vingarei dos meus inimigos, pagarei o mal com o mal e desejarei tudo aquilo que o meu coração deseja. Se nós andarmos e vivermos uma vida somente para ser feliz, somente para fazer aquilo que eu acho melhor para mim, nós andaremos em caminhos demoníacos, em caminhos de Satanás, em caminhos de trevas. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida feliz. Felicidade não é o ponto máximo da obra de Deus. Nós somos chamados para andar no caminho de retidão, no caminho mais correto. E nem sempre o caminho mais correto vai te trazer alegria. Em momentos, vamos falar aqui da vida do Eli, que é o sacerdote. Ele precisava corrigir seus filhos. Ele deveria corrigir seus filhos e falar: aqui no templo do Senhor você não pode fazer isso, e proibi-los de fazer, e expô-los a público, e corrigir o pecado deles. Já que era pecado público, tinha que ser corrigido em público. Esses Ofni e Finéias, ele era exemplo para o povo de que o Deus de Israel era um Deus que não existia, era um Deus que não corrigia. Eles viviam uma vida toda errada, e aquele sacerdote, aquele pai deveria ter se posicionado, e ele não se posicionou. É a mesma coisa nós, que temos que nos posicionar em relação ao nosso pecado. Deus hoje, ele vem até você e te coloca na sua frente e te chama para arrependimento, para abrir mão do caminho errado que temos andado. Deus, ele tem caminhos de bênção para nós. Ele é aquele que nos protege e pode nos fazer prosperar abundantemente. Agora, para nós andarmos e vivermos e termos a experiência da bênção de Deus, dessa bênção de Deus, temos que ter uma aliança com Ele. Ali tínhamos a Arca da Aliança, que simbolizava a aliança com Deus, só que eles não tinham aliança com Deus. Hoje eu te convido a retomar a sua aliança com Deus, através do arrependimento, através de colocar diante de Deus, nesse momento agora, diante de Jesus, aquilo que tem desagradado a Deus. E você sabe, e Deus sabe.
Se você não precisa de um profeta para ficar adivinhando aquilo que você tem feito, já que você sabe. Deus, ele sim levanta profetas para nos exortar, mas hoje você não precisa disso. Você sabe o caminho errado que você tem andado e sabe do que você tem que se arrepender diante de Deus e clamar para que Deus te abençoe e te capacite. Amém? Nosso vídeo fica por aqui. Um forte abraço para você e tamo junto. É nóis.